bem-vindos a mais um episódio do Sertão Ciência Podcast, um podcast de divulgação científica da UFBA de Vitória da Conquista. Nosso objetivo é trazer conteúdos que possuam relação direta entre a ciência e a população. Hoje nossa convidada é Deise Alexia de Carvalho de Brito, biotecnologista pela UFBA e mestranda em Ciência de Alimento pela Unicamp. Ela fundou e acelerou startups nascidas dentro e fora da universidade. Deise é mentora da NASA Space Apps, Startup Weekend, Google for Startups, a B-Startups e Technovation Challenge. Atualmente, ela é estrategista em Growth Hacking pela atração online, ajudando negócios a crescerem e ganharem escala. Também é pesquisadora PIP, Pesquisa Inovativa para Pequenas Empresas, da FAPESP, com a empresa Weeby. Ganhadora de competições e hackathons, recebeu o prêmio Inventores Unicamp nas categorias Tecnologia Absorvida e Spin-Off pela Inova Unicamp. Deise, muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui participando conosco. Eu que agradeço, Vim. Muito legal fazer parte desse projeto. Foi uma bio um pouquinho grande, né? Mas tem muito mais coisinhas na trajetória. E vai ser um prazer muito grande compartilhar com o público um pouquinho da minha história. E quem sabe, né, inspirar pessoas a seguirem o caminho do empreendedorismo junto com a pesquisa. Muito bom. Então, Deise, pode falar um pouco para nós sobre quem você é? Quem sou eu? Eu sou um pouco de tudo e de tudo um pouco. Da minha jornada, eu sou professora de luta, sou bailarina, sou nerd, sou gamer. Eu sou uma pessoa que sempre é curiosa, está atrás de buscar coisas novas, aprender coisas novas o tempo todo. Isso faz um pouco parte do meu perfil hiperativo, porque eu sempre estou buscando crescer de alguma forma. Acredito que o conhecimento ele leva as pessoas para caminhos muito mais longos, lugares muito mais altos. Então, ao longo da minha vida, desde criança, eu fui entendendo que buscar conhecimento, buscar aprender coisas, vai juntando, vai compilando dentro da gente como se fosse um Tetris de várias forças, de muitos aprendizados. Eu diria que é como se fosse um megazord de aprendizados. Todos eles podem ser aplicados na vida em algum momento. E nessa jornada eu fui aprendendo um pouco de empreendedorismo, fui empreendendo desde criança, depois eu fui entrando na faculdade, que me ofereceu uma enxurrada de conhecimento. Foi dentro da faculdade também que eu comecei a fundar startups, foi quando eu conheci pessoas, aprendi a lidar com pessoas, estruturou um pouco mais da pessoa Deise, da pessoa, da minha forma humana, de como olhar para pessoas de uma forma mais sensível. E também eu sou aquela pessoa que quer chamar mais pessoas para perto. O tempo inteiro eu quero estar ajudando as pessoas de alguma forma. Principalmente também com conhecimento, que conhecimento é poder. Eu sou essa pessoa. E sempre que alguém oferecer ajuda para mim, eu vou abraçar. Se que alguma pessoa também pedir ajuda, eu vou abraçar essa pessoa também, para que eu possa acolher ela de alguma forma. Muito bom, a nossa rede de dádivas, né? Cada um se ajuda um pouquinho. E pode explicar para nós o que é uma startup, já que esse é o nosso tópico principal de hoje? Startup. Startup é um termo em inglês de como vamos começar agora. Que comecem coisas independente do contexto, independente do recurso. O foco é que elas sejam coisas que funcionem de uma forma mais ágeis. No termo geral, quem criou o termo startup, Steve Blank, que é um cara, né, americano, falou que startups nada mais é do que um grupo, né, ou um projeto que, em um ambiente de incertezas, ele procura ter escalabilidade e repetitividade no processo. O que é isso? Basicamente é você criar um projeto, ou alguma ideia, ou algum negócio, onde você tenta replicar aquilo, né? Poxa, você fez uma vez, deu certo. E aí você tenta replicar de outras formas, sempre buscando aprimorar. De forma escalável. Você hoje faz 5, amanhã você faz 10, depois você faz 20, faz 40, porque é focado no crescimento.
e o ambiente de incertezas, porque toda startup, enquanto ela está em um ambiente de extrema incerteza, ela é uma startup. Ah, Deise, eu já vi isso em algum lugar, isso parece os meus projetos da vida. Sim, basicamente eu costumo dizer que startup está em tudo, o estilo startup. E aí eu vou falar do o Eric Ries, onde é o cara, né, que criou o termo startup, Lean Startup, e que as pessoas foram compreendendo, né, que existe um estilo startup. Que é isso? Startup. Vai lá, comece agora. Mesmo sem ter muitos recursos, sem você ter totalmente o aprendizado daquilo. Porque startup é isso, é você começar com pouco e ir descobrindo ao longo do caminho. E vai escalando, crescendo e repetindo tudo que você desenvolveu. Muito bom. Então, a gente já faz um pouquinho de startup ao longo da vida e só não está organizada a metodologia, né? Isso. Mas, assim, como é que foi que tu chegou nisso? Tu falou um pouquinho na tua apresentação que tu começou a fazer startups já na universidade. Então, o que nessa formação universitária te levou a trabalhar com startups? Eu acho que primeira, né, aquele brilhinho dentro dos meus olhos surgiu quando surgiu o nome startups para mim. Acho que nada começa do nada. Na verdade, quando eu estava na graduação, estava no meio da graduação, teve um projeto do professor Bruno Bastos que o foco era fazer um pitch. Era fazer um projeto, na verdade, um projeto onde a gente tinha que fazer um modelo de negócio. E eu fiquei muito intrigada com aquilo. Eu falei, véi, que raiva. O professor, além de fazer, a gente tem que fazer um projeto extenso. Ele quer que a gente faça dar certo e ainda vire uma empresa. Ah, não acredito. Vai ser muito trabalho. E aí, o professor Bruno Bastos, ele trouxe as primeiras introduções, né, ao que seria o estilo startup. Eu já tive um background, né, já tive um histórico de negócios, mas não no formato startup. E aí o professor falou assim, nossa, vocês vão ter que fazer um business model canvas e no final fazer um pitch. É o que eu fiquei mais louca ainda, né? Porque do mundo das startups são muitos termos em inglês. Eu falei, cara, modelo de negócio ok, mas pitch? Para que serve um pitch? E foi aí que a gente desenvolveu, a ideia ficou muito bacana. E foi no MIT Innovation, que é uma seleção de pesquisas universitárias do próprio Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E eu estava lá também como brasileiro, eu aprendi muito sobre o que era uma startup, qual o motivo e a motivação de existir uma startup. E aí foi que eu falei, cara, tem muito que pode ser feito. Vou pegar esse projeto, vou utilizar ele como aprendizado. Cheguei a ser semifinalista, não fui como finalista, mas eu peguei todo o aprendizado que eu tinha, mesmo não sabendo falar inglês, para poder levar isso para a vida e aplicar em negócios que sejam replicáveis e escaláveis, porque é isso que é uma startup. E aí fui indo, participando de outros editais, participando de outras competições e falar que, cara, esse é o modelo que eu quero trabalhar. É esse o modelo que eu acho que é viável as pessoas aprenderem, porque é um modelo fácil, né? Lean Startup, nada mais é, né, que um jeito simples, um jeito mais enxuto, um jeito mais econômico de você começar algo. É o Lean Startup. Então foi aí que falei, cara, vou trabalhar com startups. E para pesquisa científica, que é onde eu estava inserida e é onde eu estou inserida até hoje, e eu percebo que tem muito trabalho para fazer, é o que eu falei, vou fazer isso, quero trabalhar com isso. Muito legal. Interessante essa questão de, mesmo sem ter tido experiência com startup, vocês se dedicaram e ainda conseguiram o segundo lugar, né? Então é um grande mérito já. Sim, sim. Foi muito desafiador, sabe, Bi? Na época, eu vou falar dentro da própria academia. O professor Bruno Bastos, já é a quinta vez que eu falo o nome dele aqui, abraço, Bruno. Ele foi um grande incentivador, porque de alguma forma ele foi visionário com o meu perfil de empreendedor. Acho que é uma coisa importante falar. Tem pessoas que não têm perfil empreendedor e tudo bem. E tem gente que tem perfil empreendedor e tem que desenvolver isso, como qualquer habilidade no ser humano. A gente tem que aproveitar isso. Que empreender, gente, não é só pensar em fazer dinheiro e ficar rico, tá? Empreender, nada mais é, o significado da palavra é você fazer algo dar certo. Então, empreender esforços, empreender na pesquisa também tem a ver com isso. E na época,
em Vitória da Conquista, no interior da Bahia, mesmo estando em uma região rica, quase ninguém ouvia falar de startups. Tanto que só um ano depois de eu ter saído dessa seleção, que o Startup Sebrae abriu um edital para a Bahia, expandindo para as cidades do interior da Bahia. Porque até então ocorria somente na capital, né, em Salvador. Foi bem difícil no começo, porque parecia aquela coisa, né? Quando você descobre uma coisa que é que todo mundo saiba. Eu vi uma evangelizadora de startups e era aquela energia intensa dentro de mim, eu não sabia como comunicar com as pessoas, como engajar as outras pessoas, não conseguia também como angariar esforços públicos, privados, de pessoas que entendessem o contexto e pudessem me apoiar, mas eu fui assim mesmo até o final, como eu falei, né, o meu perfil é esse, eu gosto de ir atrás, gosto de aprender, gosto de desafio, então eu me joguei nessa, então foi meio que um mix de tudo. Tanto que agora, hoje, a gente já tem outros editais. Eu fico muito feliz que tem várias startups saindo também da UFBA, todos recebendo recursos de outras instituições, como Centelha, como FAPESB, como FINEP. E é isso que eu gosto, sabe? É isso que me deixa muito feliz. Não é que tudo... Eu não queria que tudo centralizasse em mim. Muito pelo contrário. O incentivo, a noção de startups, elas nada mais do que enaltece o fim básico do que é inovação. Pegar coisas que já existem e inovar. E a gente tem muito potencial, tanto a UFBA quanto a UESB, quanto as instituições privadas da região. O estado da Bahia como um todo tinha potencial. Então eu fico muito feliz que tem outras pessoas também empreendendo esforços para isso. E se motivando a ir atrás e resolver problemas com o seu conhecimento científico. Desde que tu falasse antes sobre pitch, que o professor Bruno Bastos pediu para vocês fazerem um pitch. O que é um pitch? Pode explicar para nós? Pitch. Não tem como descrever exatamente o nome pitch. Mas nada mais é do que você falar de algo por um tempo muito curto. O pitch, o elevator pitch, a expressão elevator pitch surgiu da necessidade de... Quando você quer conversar com uma pessoa e você só tem aquele minutinho do elevador para poder conversar com aquela pessoa, você encontra uma pessoa muito importante, um investidor, um potencial cliente, e você só tem que... você tá indo até o 5º andar. É uma coisa que passa em 30 segundos. Então, você só tem aqueles segundos para poder falar da sua ideia ou do seu negócio para uma pessoa que pode ser um potencial investidor, um potencial cliente. Então, é como se você usasse aqueles segundinhos ali para falar do seu negócio e você conseguisse falar sobre ele, sobre importância, sobre impacto e um pouco sobre você. Então, é um pouco desafiador, na verdade, muito desafiador. Eu acho que até para quem tem muita facilidade de fala. Mas o pitch é isso, é você fazer uma apresentação muito rápida, mas bem direcionada para a pessoa que você quer falar. Falando sobre o seu negócio e um pouco sobre você. É o comercial para vender o teu produto. Exatamente. Aquele comercialzinho lá, que passa 30 segundos de anúncio. Uhum. Porque a maioria dos comerciais de TV tem esse tempo mesmo, né? De 30 segundos a 1 minuto. E se todo mundo perceber, é muita informação em poucos segundos. Mas é isso que eles têm que fazer. Por isso que a galera do marketing estuda para isso, para conseguir compilar o máximo de informações possíveis no mínimo tempo possível. Claro, sem atropelar palavras, sem misturar, embolar a língua, mas que tem que ficar muito claro. Eu falo que é um processo que para ser aprendido, ele tem que ser praticado, porque a primeira vez que eu fui fazer pitch foi horrível. Tinha 3 investidores, eu já faço tratamento com a fonoaudióloga, porque minha dicção não é tão das melhores. E mesmo assim, eu me embolei todo na época, misturei as ideias, e os 3 investidores falaram assim, eu fazer um pitch para uma banca de investidores, e aí eles davam nota de 1 a 5 sem o 3, né? Porque o 3 daria a intenção de que ficaria em cima do muro. E Sim. teve um investidor que falou assim, cara, eu só não dou 0 porque não dou 0. Eu vou dar 1 pra você. Na época eu fiquei arrasada. Eu dei risada, tá? Não foi nada assim triste, porque era meu primeiro pitch, então eu consegui ficar tranquilo. Eu falei, então tá bom. É o meu primeiro pitch. Mas foi horrível. Ele falou, nossa, eu só não te dou 0 porque não tem, mas eu não entendi nada do que você falou. Então tem que ser algo que é praticado, tá?
Não tem como, gente. Apresentação de trabalho, apresentação de si mesmo, entrevista de emprego, tem que ser treinado. Ah, Deise, eu não sei quem vai estar na hora. Não interessa. É muito bom treinar. E para quem faz negócio, todo mundo vende alguma coisa. Seja negócio, empresa ou seja pesquisa científica. Você tem que saber falar do que você está trabalhando. Então é algo que é treinado. E a ideia do pitch é muito bacana, porque você começa com 30 segundos, depois você expande para 1 minuto, e aí você vai para 3 e 5 minutos. Nossa, quando você começa com 30, você fala, não dá tempo, não dá tempo. E você vai praticando naquilo. Em 30 segundos, falar da sua ideia, do seu negócio. Quando expande para 1 minuto, você fala, nossa, sobrou tempo. Depois que você vai para 3 minutos, você fala, gente, eu não tenho o que falar em 3 minutos. E tem muita gente que fala, nossa, 3 minutos não dá pra falar nada do meu negócio, modelo de negócio financeiro, estrutura, o produto, solução. Não dá. Mas quando você pratica, dá tempo sim. Muito bom. Esse momento que tu foi fazer esse pitch para os investidores, tu acha que foi o momento mais complicado para tu ingressar nessa tua área de sucesso, ou tem alguma outra história que ainda foi mais tensa do que essa? Eu acredito que esse foi um momento mais cômico. Porque a jornada empreendedora é muito sofrida. Apesar de tudo, as pessoas me veem postando nas redes sociais, eu palestro, mas eu nunca esqueço de falar também das dores, porque empreender é dolorido, é puxado. Você tem que renunciar muitas coisas da sua vida na fase inicial do processo, para você estar ali junto. É como se fosse um bebê, ele precisa de muita atenção até o primeiro ano de vida. Principalmente startup, como qualquer outro negócio. Mas quando eu fui imergir no, vamos falar, ecossistema de startups, negócios rápidos, ágeis, buscando repetitividade, escalabilidade muito rápido, o momento mais difícil foi me preparar e comunicar o que eu estava fazendo. E isso aí vai abrir, né? Vou abrir abas para outras coisas. Por exemplo, o que envolve eu me preparar? É um ambiente extremamente formado por homens ricos, que não entendem uma linguagem muito social, vamos falar assim, né? Uma linguagem mais coloquial. E quando eu cheguei lá, quando recebem mulheres para fazer pitch, até hoje isso ocorre na verdade, a galera fica tipo assim, tá, vamos ver se ela sabe falar o que ela vai querer dizer mesmo. Vamos ver se ela realmente entende do assunto. Então foi o primeiro desafio. Tanto que a banca me massacrou a primeira vez, sabe? E eram 3 homens, tá? 3 investidores homens. Então, ser mulher foi um desafio. Sim, gente, eu queria muito não militar sobre isso, mas é a realidade minha e de outras mulheres. Infelizmente acontece. É assim. Infelizmente acontece. Não é o ideal, mas ainda acontece. O segundo momento mais difícil nessa fase de eu conseguir me comunicar foi para encontrar investidores. Então, aí eu abro a aba por ser muito jovem. E sim, isso acaba sendo um impedimento. Mas tem tantos meninos jovens que começam a fazer startup. Tem o Davi Braga mesmo, que o pai dele é investidor, anjo. Ele começou com 12 anos, mas, poxa, ele teve toda a estrutura, além de ser homem também, né? Ele teve toda a estrutura financeira, emocional, intelectual, para poder ele se engajar como empreendedor. Ou seja, foi um ponto totalmente fora da curva. Mas a média das pessoas, investidores, procuram pessoas que tenham mais maturidade nos negócios. E sim, no começo foi muito difícil. Porque apesar de que eu era empreendedora de rua. Eu vendia geladinho na rua, vendia cupcakes, vendia bijuteria, vendia artesanato que eu fazia. Mas para o nível das startups, eles têm um nível de serem muito mais criteriosos com o negócio, tá? Então, eles querem dados muito exatos, eles querem informações muito exatas de quanto você fatura, de quanto a empresa está crescendo, de quantas pessoas tem, do que está sendo desenvolvido. E eu não tinha essa maturidade, tanto como empreendedora, tanto quanto como pessoa. Isso foi um impedimento também. Então foi muito difícil eu construir essa imagem, tá? De falar, cara, eu entendo do que eu estou falando. Por exemplo, o meu produto era com biotecnologia. E gerar esse tipo de autoridade no mercado levou um processo, levou um tempo. Então, para quem você vai vender, seja um cliente ou seja um investidor, você tem que passar a autoridade do que você está falando. Você tem que mostrar que você entende daquilo.
E como eu não sabia de pitch, não sabia de várias coisas, quando a comunicação ela não é efetiva, gera assim essa insegurança e gera a incerteza do investidor e do cliente falar, cara, eu não sei se eu vou comprar de você. E a questão da maturidade leva tempo. E leva esforços também dentro daquilo que a pessoa quer desenvolver. Eu queria desenvolver negócios no ramo das startups, principalmente com pesquisadores que têm uma linguagem muito mais, mais complexa, e também com investidores que têm muita grana e eles querem um negócio que gere confiança para eles. Então, foi bem complicado no começo sobre isso. Construir uma imagem mais segura do que estava falando e falar de um negócio de uma forma mais segura. Se fosse resumir, daria talvez para dizer que não é só mostrar que tu sabe o que tu tá fazendo, mas tu tem que provar que tu sabe o que tu tá fazendo, né? Porque como normalmente vai lidar com dinheiro, o cara quer ter certeza de que ele não vai perder. Só que aí tu tem que provar duas vezes, tem que provar que tu sabe, tem que provar que mesmo sendo mulher, na cabeça deles, tu sabe o que tu tá fazendo. Então dificulta mais ainda a situação. Sim, sim. Eu já passei por alguns investimentos, estou passando também por uma rodada de investimentos. E é isso o tempo inteiro. Eu me sinto às vezes como se fosse a minha época de criança, onde meus pais estavam investindo tudo em mim, falavam assim, vou te dar R$10, como a minha mãe fez, né? R$10 pra você vender geladinho. Eu quero saber se você vai ter retorno. Porque eu não quero que você volte só com R$10. Sim, gente, isso aconteceu. Eu tinha 12 anos de idade e eu queria comprar um celular. Minha mãe me deu R$10 na época, que era o meu dinheiro. Falou, retorne com o dinheiro, me paga os R$10, você vai comprar seu celular. Então, é uma cobrança desse tipo também. Então, não adianta falar assim, eu sei do que eu tô falando, eu sei do que eu tô fazendo. Você tem que mostrar que sabe. Você tem que mostrar resultados. E aí é o momento que a gente fala assim, dar as caras e se jogar no jogo e fazer dar certo. E assim, hoje tu acha que essa é a maior dificuldade na área pra ti? Hoje minhas dificuldades agora são outras. Minhas dificuldades na área agora, eu acredito que é tentar mostrar, para a sociedade o impacto desse meu trabalho. Agora minha comunicação é outra. Eu quero falar com a terceira ponta do empreendedorismo, com a terceira pá, né? A gente fala que o empreendedorismo é uma tríplice. A gente fala com a comunidade científica, a gente fala com os empreendedores, donos de empresas, donos de indústrias, e tem a terceira pá do empreendedorismo, que é a sociedade civil, que são as pessoas. São aquelas, vamos dizer, os usuários, as pessoas que vão usar aquelas soluções de startups. E como eu estou cuidando dessa ponta de falar com o pesquisador e falar com o investidor, a sociedade civil sempre me cobra. E aí, eu vou usar essa solução sua para quê? Isso que você está desenvolvendo, esse startup, serve para quê? Naquele momento você tem que chegar para sua tia, para sua avó, que não entende muito de tecnologia, de inovação, falar com o seu vizinho, com sua mãe, com seus colegas. Sim, às vezes os colegas também são de outro nível acadêmico e não entendem por que vai fazer uma startup daquela pesquisa científica. Falar para a sociedade civil para que serve todo esse esforço. Quem é que vai ser beneficiado de todo esse desenvolvimento, de todos esses esforços? Então, eu acho que a minha maior dificuldade de hoje na área de startups é falar com a sociedade civil. Olha, os investimentos em ciência e tecnologia que estão indo para startups é para a sociedade. Tudo que está sendo desenvolvido também com as startups é para a sociedade. Um exemplo muito clássico que todo mundo vai entender, são os testes de Covid. Quem criou uma startup, quem criou os testes de Covid e que expandiu no Brasil uma produção de teste de validação de Covid no Brasil foi uma empresa brasileira. E que foi uma startup de biotecnologia. E era uma startup formada por pesquisadores e cientistas de uma universidade, onde tornaram a pesquisa deles, que trabalhava com testes de diagnósticos, e criaram essa empresa com fomento público. E aí, essa empresa ela se tornou destaque no mundo inteiro. E muita gente foi beneficiada com isso. Por quê? Os prestadores de serviços, a própria comunidade dentro dos hospitais, elas utilizavam esses testes. Porque na época, até hoje, a gente só tem segurança para andar em alguns lugares públicos se a gente não estiver com Covid. Se estiver com Covid, fique em casa. Ou se restringe de contato com as pessoas. Então, foi uma startup, foram pesquisadores, foi uma iniciativa pública também para incentivar, trazer uma pesquisa que estava presa dentro da faculdade para ajudar as pessoas no mercado.
Outro exemplo, vacina. Os maiores desenvolvedores das vacinas vieram do Brasil. Apesar de que, né, a gente exportou muito insumo para o exterior e as empresas de fora, elas têm dinheiro, tem bastante investimento para desenvolver, né, aprimorar a vacina, a gente, né, importou novamente. Muitos vieram daqui do Brasil também. Então, assim, falar isso para a comunidade, às vezes a pessoa não percebe muito, tá? A sociedade não vê tanto impacto. E isso me deixa muito intrigada, que faz parte do meu papel, porque eu tenho que vender para a sociedade, né? Como fala, tem o tempo todo. É uma comunicação, entender é saber se comunicar. E falar para as pessoas, falar, cara, isso tem impacto, isso tem relevância. Porque, no geral, os pesquisadores já entenderam qual a importância de empreender. Os investidores já sabem, há 10 mil anos-luz atrás, quer dizer, ao que eles fazem, né? Ao que eles fazem, eles já sabem da importância, já sabem o impacto, tanto que eles estão dando investimento para isso. Então, falar para a sociedade civil que agora é importante também. Eles até têm essa dor, elas têm essa necessidade, mas por ser de uma startup, vir de uma instituição pública, algumas vezes não gera confiabilidade. As pessoas esquecem que boa parte da inovação e da tecnologia que é desenvolvida no Brasil vem da academia, principalmente na universidade pública. Essa parte que tu falou da sociedade, não dos empreendedores e não dos acadêmicos, a gente pode fazer uma comparação assim, na linguagem popular como se fosse uma conversa de bar, né? Tem que conseguir transformar o teu pitch, aquela tua propaganda de 30 segundos, numa coisa que tu conversaria extremamente informal com alguém em qualquer lugar, independente do nível de conhecimento sobre o assunto, né? Então, tu tem a dificuldade já de fazer a propaganda e ainda mudar a propaganda para uma determinada linguagem que seja acessível. Sim. Para mim, eu faço o caminho reverso, porque meu primeiro pitch foi extremamente técnico. Então, não compensava para o investidor entender a linguagem técnica. Depois eu tinha que falar a linguagem do investidor, falar a linguagem dos investimentos. Hoje eu estou tendo que voltar para a linguagem coloquial, para que o público entenda. E é basicamente isso mesmo, Bin. Tem que readaptar a minha linguagem, a minha comunicação para falar para a galera, isso funciona, isso é legal, isso vai impactar vocês também, isso vai ajudar vocês. É isso mesmo, é tipo uma conversa de bar. E outra coisa interessante também, se a gente for fazer uma comparação, Coreia do Sul, que é um país que investe muito em desenvolvimento, em empreendimento, eles têm muito essa ligação, né, do acadêmico, da pesquisa, com como eu aplico isso na sociedade. E talvez um pouco desse receio da sociedade brasileira seja porque a gente não está nesse nível ainda, a gente não consegue fazer essa ponte. Então é o novo, né? Que é novo sempre é um pouco assustador inicialmente. Sim. Sempre vai gerar comparativos do Brasil com outros países. E é um momento que eu tento ter muita calma em como fazer esse tipo de comparação, tá? Porque são contextos muito diferentes. Porque eles desenvolveram essa cultura há muitos anos. O Brasil, pelo que a gente passou, nós fomos colonizados, tirar essa ideia de que a gente depende de alguém, tirar essa ideia de que a gente sempre vai precisar de alguém, que a gente precisa de algum recurso, que a gente precisa do aval de alguém, demorou um tempo para o Brasil desenvolver. Depois levou um tempo para a gente ter educação disponível para todos, porque isso é importante. As pessoas terem educação mínima, básica, para conseguir conversar, entender de diversos assuntos. E parece distante para muitas pessoas, tá, Bin? Essa conversa aqui, tô tentando deixar ela o mais simples possível, mas é do costume de falar muitos termos complexos, né? Mas não tá distante da realidade das pessoas. As pessoas pensam que falar de inovação e tecnologia é coisa para playboy, que é coisa para cientista, que fala difícil, só para quem fala inglês. Não é. E tá sendo difícil, entendeu? Acho que a dificuldade é essa, emergir dentro da sociedade novamente e fazer todo mundo ter essa compreensão panorâmica do que tá acontecendo, entendeu? Porque o Brasil tá chegando nesse nível. A gente tá chegando nesse nível. A gente teve tivemos muitos cortes, mas ainda continua gerando conhecimento, continua gerando tecnologia para o Brasil. Em várias áreas, tá? Eu usei o exemplo da área da saúde, mas tem na área de alimentos, no setor agro, no setor de automobilístico, no setor de infraestrutura. Tem tecnologia sendo desenvolvida para todo canto.
E a gente só quer que a sociedade receba isso. Mas a sociedade ela tem que estar preparada também, né? Então esse trabalho que eu estou falando também envolve isso, preparar a sociedade para receber uma informação e receber uma tecnologia. Nesse contexto que a startup, que o empreendimento, ele tem que de alguma forma beneficiar a sociedade, tu pode falar para nós qual que é o teu projeto atual, em que tu está trabalhando agora, que startup tu está atuando? O meu principal trabalho está voltado para um projeto de desenvolvimento de clareadores dentais utilizando o shimeji preto. Cogumelo? Cogumelo, estou utilizando cogumelo shimeji para usar como clareador dental. Desde onde é que veio isso? Esse aí veio de uma patente, né, que foi publicada por outros pesquisadores da Unicamp. E como eu falo, né, volto a dizer, meu trabalho foi bem esse, ajudar a traduzir para a galera que é cientista sobre negócios e eu que sou de negócios, entender um pouco mais a tecnologia deles. E eles falavam, a gente precisa de alguém de negócios, mas também alguém que entenda da nossa tecnologia. Então eu falei, opa, sou essa pessoa. Tô aqui. Sou biotecnologista que entende um pouco de negócio e vou ajudar vocês nisso. E aí, o propósito desse projeto é levar um procedimento estético. E não só estético, tá? Isso afeta outras camadas também. E com redução de danos, porque o produto que a gente está desenvolvendo é um produto que não causa danos. É um produto que tem um efeito clareador. Não causa danos, porque nos produtos tradicionais eles causam sensibilidade na gengiva, causa uma certa degradação na dentina, então aumenta também a sensibilidade. Mas também tem baixíssimo custo. Por quê? Porque a gente usa um resíduo, ou seja, a gente usa parte do cogumelo que é jogado fora. Então, a gente tem uma parceria com alguns produtores locais de cogumelos, onde eles vendem esse resíduo, o talo do shimeji. Basicamente a parte que a gente usa é o talo, não é a parte que é comestível, é a parte que é jogada fora, que ele tem um maior potencial clareador. E aí a gente faz essa parceria, onde a gente tenta ajudar esses pequenos produtores que iriam jogar fora, vai ter um produto que vai ser beneficiado, e a gente também vai ter um produto de baixo custo, onde depois do beneficiamento possa ajudar várias pessoas. Mas Daisy, ninguém tá ligando para estética, será mesmo? Dentro desse projeto a gente está com outras vertentes, tá? Na área cosmética. Apesar de que é uma mistura da ciência de alimentos, que é o que eu estudo hoje, e também com a farmacologia, com a área da farmácia, o nosso projeto hoje somos 4 pesquisadores, um da ciência de alimentos, uma biotecnologista, uma farmacêutica e uma dentista. Tem vários projetos paralelos que a gente está desenvolvendo com outros produtos que afetam a sociedade. E uma das coisas que a gente percebeu é que a estética bucal afeta muito a saúde mental das pessoas, afeta a autoestima. E dentro de todos os projetos que a gente está desenvolvendo, esse é o que está recebendo o investimento do PIP. Eu vou falar um pouco do PIP. Então, basicamente, hoje eu estou focado na parte de cosmética. É desenvolver produtos que são saudáveis, que não causam danos, com coisas, com matéria-prima que tem no Brasil, e podendo também que sejam sustentáveis. Porque no caso a gente está focando em resíduos, extração de resíduos para outros, como é que eu posso dizer, outros ingredientes que possam ser utilizados na indústria e beneficiar a sociedade com produtos que sejam mais baratos, sejam acessíveis e que tenham o mesmo recurso. Já temos, inclusive, né, apesar de que vai ficar acessível, já temos dentistas interessados. Não, quero testar, porque nosso maior desafio no procedimento é ter que cobrir toda a gengiva. E para alguns pacientes a gente não recomenda o clareamento, porque já tem a dentina exposta, ou seja, aumenta a sensibilidade. Então, poxa, pode facilitar muito. Pode ajudar várias pessoas. E por aí vai, é uma cadeia de processos. Sobre o PIP, o que eu ia falar sobre o PIP é um programa de inovação para pequenas empresas. Então, já tinha uma empresa. Então, eu queria ter que fazer uma parceria com a universidade, que foi esse projeto. O PIP é um braço dentro da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, onde ela tem esse objetivo de trazer esse vínculo com a pesquisa e com as empresas. Então, as empresas elas podem fazer vínculos com algumas instituições públicas ou privadas com foco de desenvolver algum produto inovador. Então, esse é o principal foco, né? Essa é a minha tecnologia, licenciei essa patente e agora a gente está desenvolvendo um produto novo e inovador para o mercado.
Eu gostei muito do projeto esse que tu falou, da questão dos cogumelos e o branqueamento. É a questão do resíduo, do que seria lixo. E, na verdade, se a gente for pensar, não existe lixo. Existe uma cadeia produtiva que não foi fechada, não foi completa. Porque se a gente consegue fechar as cadeias produtivas, a gente consegue reaproveitar muitas coisas, e principalmente para o produtor, que na maioria dos casos é quem recebe a menor parte do valor, né? O retorno financeiro, geralmente para o produtor agrícola é baixo, frente a toda a cadeia. Quanto mais ele consegue aproveitar do que ele tem, isso é um grande benefício para ele. A gente amplia mercados. Muito, tanto para o pequeno quanto para o grande produtor. Como eu estou conectando essas duas pontas, eu falei do exemplo dos pequenos produtores, mas tem um parceiro muito forte meu também, apesar de que eu estou em São Paulo, é com a Alxibra, que é de Vitória da Conquista, na Bahia. É uma grande produtora de cogumelos. E eles relataram essa dor. Eles falam, Deise, é uma parte muito grande de resíduo que a gente joga fora e que no máximo vai virar adubo. E nem um adubo que é acessível, né, que não vai funcionar, né, para a terra de todo produtor que a gente doa esse resíduo. Então, assim, exatamente o que você falou. Não existe resíduo, não teve um fechamento da cadeia, né? Não teve um direcionamento bacana, um beneficiamento, uma finalização para aquele resíduo, para que ele não vá degradar o meio ambiente. Mas é muito melhor quando a gente pensa que vai gerar valor, né? Vai se converter numa coisa que ninguém esperava. Por exemplo, essa do cogumelo, ninguém esperava. Eu vou te falar, eu fui muito incrédula. Até hoje eu sigo incrédula de falar, não é possível que um cogumelo clareie os dentes. E foi a pesquisadora, né, que descobriu esse potencial clareador do shimeji, também foi por caso. Ela estava testando outra coisa. Com casca de café, né? Poxa, aí quando ela viu que clareou as cascas de café, falou, olha, isso aqui pode ajudar, tem algum fim clareador. E aí foi que surgiu o potencial clareador do shimeji. A gente está testando por enquanto em dentes, mas tem potencial também de clarear outras coisas, outras partes do corpo e por aí vai. Fica parecendo aquela coisa assim, mas gente, o cogumelo é escuro, ele é preto, como é que ele deixa mais branco? Não tá certo isso. Nossa, quem quiser depois que for entrar nas minhas redes, lá tem um link das entrevistas que eu já dei pra TV. E tem algumas imagens e algumas fotos do gel clareador, e é um gel preto. Sim. Então todo mundo fala, não é possível que esse negócio preto deixe meu dente branco. Eu falo, mas a vida é isso. É deixar a gente confusa. Quando o shimeji branco não teve esse potencial clareador, o shimeji preto sim. Ainda mais tratando do resíduo, que a parte do talo é bem mais escura. O pessoal falou, não acredito que isso aqui clareia alguma coisa. Eu falei, eu também não acreditava, mas estava funcionando. Pegadinha da natureza. Quem vai saber? E falando assim um pouco mais do que tu está fazendo hoje, desse projeto também, todas essas atividades que tu relatou, ou até alguma que tu não falou ainda, o que tu mais gosta dessa atuação de startups, dessa atuação empreendedora? No geral ou do meu projeto? Não, no geral, da tua atuação profissional mesmo. Eu gosto. Como sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de estar sempre envolvida com o que tem novo de mercado. Muitas startups, tipo essa startup de testes, eu já conheci eles há uns 3 anos antes da pandemia. É muito gratificante, sabe? Ficar sempre atualizada do que está sendo desenvolvido. E é muito mais. Me deixa muito mais feliz, né? Quando eu vejo isso gerando resultado para a sociedade. Eu trabalho para isso, é a minha maior motivação. É ver coisas novas sendo criadas e dando retorno para a sociedade. Seja retorno financeiro, gerando empregos ou até benefício para a sociedade. Tem muita coisa bacana sendo desenvolvida que ninguém jamais pensou que fosse utilizada para um meio diferente. Então, isso me deixa muito feliz nessa minha área. É uma das coisas que mais me deixa feliz. É encontrar gente bacana, como eu, né? É encontrar gente que está sempre buscando aprender coisas novas e pessoas que estão interessadas em gerar um retorno. Empreender isso, apesar de que no final, digamos, no sentido geral, todo mundo quer ganhar dinheiro, porque abrir um negócio você tem que lucrar, porque para um negócio funcionar ele tem que ter vindinha de algum lugar, ele não vai funcionar sozinho. Você tem que lucrar para poder pagar as contas da empresa. Ninguém vive de amor. Ninguém vive, amor não enche barriga. Mas não a qualquer custo. A maioria das pessoas de startups, elas estão focadas em trazer um retorno para a sociedade. Porque
toda empresa ela surge de alguma dor, surge de alguma necessidade, seja pessoal, seja uma dor geral. Hoje mesmo eu estava na reunião com um grupo de empreendedores focados em negócios disso. Não são negócios de impacto, não é o terceiro setor. Não estou falando de ONGs, estou falando de empresas mesmo, tá? Empresas que já estão consolidadas no mercado, empresas que estão nascendo. Então, é muito comum nesse ambiente as pessoas pensarem disso. Porque são pessoas como eu também. São pessoas que vieram do zero, gente que vieram de uma família muito pobre, de pessoas que começaram com pouco recurso. Porque eu comecei com startup porque era pouco recurso, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha um investimento privado para isso. Então são pessoas que meio que pensam parecidos. Isso me deixa muito feliz, porque eu sei que tem gente que não presta no mundo? Sim, como em todos os lugares tem. Mesmo os lugares que a gente acha assim, vai ser um lugar sadio, mas sempre vai ter pessoas que são ruins. Mas nesse ambiente tem muita gente bacana, e isso me deixa muito feliz, ver os resultados de todo esse trabalho. Muito bom. Nessa mesma lógica, ainda assim, já falou um pouco desses impactos na sociedade, mas como que tu vê o teu trabalho, a tua atuação profissional, todas as startups que tu já desenvolveu ao longo da tua carreira, como que tu vê esses impactos que são causados na sociedade a partir do que tu já fez? Eu vou falar que o primeiro impacto que foi perceptível e é perceptível é o quanto que o que eu desenvolvi, todo o esforço que eu tive, teve um reconhecimento de outras pessoas e isso inspirou essas pessoas que perceberam e que reconheceram isso. Pode parecer besteira, mas para você fazer alguém sair do lugar que ela está e buscar gerar mudança, tem que gerar algum pensamento antes disso. É o princípio de qualquer ideia. Você não começa, primeiro cria uma mesa e fala, não, cria essa mesa do nada. Não, você primeiro teve uma ideia, depois você planejou, depois você constrói uma mesa. Você não constrói a mesa e depois fala, não, vou planejar, depois vou pensar sobre a mesa. Não, tudo gerou de um pensamento. E um pensamento, ele é gerado de alguma catarse, alguma inspiração. E sempre é de uma inspiração. Parece poético, né? Falar tudo isso que eu tô falando, mas é poético, sim. Tem um pouco de poesia dentro. Criar é poético, né? Criar é poético. Parece muito romântico o que eu tô falando. Mas eu fico muito feliz e o primeiro impacto que eu tô causando é outros colegas biotecnologistas estão empreendendo. Ver professores conversando comigo, principalmente professores que não eram meus melhores amigos na graduação, e hoje a gente conseguir conversar para poder gerar algum tipo de impacto. Eu acho que isso foi o primeiro impacto, né? O primeiro, vamos falar assim, uma solução que eu consegui desenvolver no meio das pessoas. Porque assim, eu não tenho dinheiro suficiente para falar assim, cara, eu vou distribuir um salário fixo para todo mundo. Eu, Daisy, tenho dinheiro suficiente para poder construir uma casa para todo mundo. Eu ainda não tenho esse recurso. Eu estou trabalhando para isso. E eu trabalho para isso. E o mínimo que eu tenho eu já consigo distribuir, mas eu não tenho o suficiente para impactar nesse nível. Isso aí vocês conversam com o presidente. Mas, por enquanto, eu acho que é um impacto muito grande, tá, Bim? Para mim faz muita diferença. Muita diferença. Julho eu estava também em Vitória da Conquista, na Bahia, palestrando no evento da Enel, um evento nacional do leite, evento do Nordeste, na região Nordeste inteiro, mas tinha gente do país inteiro, e ver crianças que estavam querendo construir startups porque conheceram minha história. Isso me deixa muito feliz, muito feliz. Porque isso é uma semente plantada. Então hoje eu não tenho uma plantação de umbu. Vou falar de umbu porque eu adoro umbu. Hoje eu não tenho plantação de umbu. Mas eu plantei uma semente de umbu para todo mundo. Eu tô tendo a esperança de que essas sementes vão germinar, elas vão crescer e vão dar novos frutos que também serão plantados, que também serão germinados e que vão gerar mais frutos. É o que eu consigo entregar hoje, eu acho que é o que eu consigo entregar de mais rico. É o que eu vejo como maior impacto. Eu falei isso lá no começo, mas se conecta também com o momento. Conhecimento é poder. Conhecimento, ele traz crescimento. Conhecimento te dá autoridade, te dá permissão para entrar em lugares que você talvez nunca imaginou. Eu vim de uma família muito pobre. Eu não tive espaço para entrar em vários lugares. De morar em um bairro que fosse saudável, fosse tranquilo, fosse seguro.
eu nunca imaginei que eu ia conversar com pessoas, ia ter um network, né? Ter uma rede de contatos, onde eu falasse assim, olha, tem uma menina ali precisando de um celular, porque a professora dela, né, não vai poder dar aula presencial e as aulas vão ser online. Mas a família dela não tem dinheiro para um celular. E eu ter uma rede de contato e falar, não, eu compro hoje o celular para ela. Porque, por exemplo, eu não tenho esse dinheiro, mas eu tenho essa rede de contatos. E eu só consegui essa rede de contatos com conhecimento, estudando e correndo atrás. Então, eu quero gerar isso na vida de outras pessoas. E não quero gerar, mas já está gerando. Acho que nesse intervalo de 6 anos que eu estou no mundo das startups, eu vi muita coisa acontecer. Eu vi colegas meus saindo da faculdade sem esperança e abrindo um negócio, e estar empreendendo. Alguns deram certo, alguns deram errado, mas é conhecimento ainda assim, estão reaplicando. Estou vendo crianças começando e engajando a família a empreender também. Estou contratando pessoas, acho que hoje o meu momento é um impacto também importante que eu gostaria de falar. Eu fico muito emocionada de falar assim, cara, eu posso contratar pessoas do perfil que eu quero. Hoje eu consigo contratar 2 meninas negras para o meu projeto, uma menina que é lésbica, outro menino que é deficiente físico, que apesar de laboratório, muitas pessoas falam assim, não pode porque tem limitação. Não, eu como líder, eu quero incentivar as pessoas a pensarem dessa forma. Então, não é um impacto financeiro ainda. Por um lado, sim, porque eu estou contratando pessoas, mas não é nada muito grandioso. Eu digo que eu estou na fase de plantar sementes. É um investimento em semente. Estou plantando sementes onde eu posso passar. Sempre que alguém precisar de alguma informação que eu tiver, eu vou compartilhar isso gratuitamente, sem problema nenhum. Principalmente se alguém não tem recurso. Para que eu vou, né? Cobrar R$3.000 de uma palestra de uma pessoa que não pode pagar. Um curso pode pagar. É a forma que eu tento impactar a sociedade, né? Da forma como eu vou. Essa questão das sementes é legal porque nada se materializa se não for gestado primeiro, né? Quando eu sou pai, então quando a gente está grávido, né, junto com a esposa, a gente não vê a criança, mas já é pai, já é mãe, já está lá, né? Não materializou assim no externo, mas está sendo produzido, está sendo criado, está se formando. Então, quanto mais sementes a gente consegue plantar, principalmente na mentalidade, na mudança de paradigmas, mais profundas são essas mudanças, né? Isso é muito legal, é muito interessante. Muito. Essa analogia da semente é muito boa. Só para complementar, Bim, nesse evento que eu tava, era evento com agricultores. E eu usei muito dessa analogia para eles. Investir é isso. É você colocar, aplicar energia, emoção, numa coisa que você não tá vendo ainda. E quando eu usei essa analogia da semente, falou, vocês aqui são plantadores de algodão, de milho, de café, de soja, de umbu. Então tem gente de todo tipo. E quando você está plantando uma muda, enquanto ela é uma muda, ela não tem folhas, ela não dá sombra, ela não está dando fruto. Mas você tem fé que uma hora vai gerar fruto. Você está investindo nisso e você quer que ela produza. Ela vai te dar um retorno futuramente. Tanto que o primeiro investimento, né? Aí vai mais uma informação, que as startups recebem é o investimento seed, que é o investimento de semente. Então, conecta um pouco com isso. É o investidor que ele dá ali um dinheirinho para falar, tá bom, você quer crescer? Vou jogar aqui essa semente para você e você ajuda a florescer, tá? Você vai regando ela diariamente. Ter fé que aquilo vai dar certo. E mesmo quando não dá certo, é o momento que a gente fala, pelo menos a gente tentou. E a gente aprendeu alguma coisa disso aqui. Porque, como também voltando às gestações, nem todas as gestações dão certo. E pelo fato de não dar certo que a gente descobre algum problema, a gente tenta consertar de alguma forma, a gente vai correr atrás. Quando a gente quer, a gente vai encontrar uma solução para aquilo. Eu acho que é um pouco disso também, de conectar, fazer as coisas darem certo e aprender com os erros. Isso é muito importante. Às vezes essa é a grande dificuldade, aprender com o que não deu certo, mas não tem crescimento sem erro. E, sim, tudo que a gente falou até agora foi o teu presente, o teu atual. O que tu pensa pro futuro? O que tu tá pensando na tua carreira para quando terminar esse momento atual dos cogumelos e o clareamento dental? Olha, o que eu falar aqui vai me comprometer, então vou pensar muito com calma o que é que eu vou falar. Mas eu não tenho medo. Palavra dada, palavra cumprida. Mas eu tenho medo porque tudo que eu falo acaba acontecendo. Então vamos lá.
Primeiro, com esse projeto, junto com a UIB, meu foco é expandir nacionalmente, tá? Estou buscando escala para que mais pesquisadores conheçam que existem formas de eles captarem dinheiro além da bolsa para fazer a pesquisa deles se tornar relevante. É o meu primeiro passo, meu primeiro objetivo para o futuro. Hoje eu não tenho tanta escala suficiente porque eu estou dedicado a esse projeto. Mas ele está rodando de forma paralela, vamos falar assim, meu protótipo. Esse protótipo ele está rolando. Eu estou conversando com vários pesquisadores e estou ajudando eles, né? Estou mentorando esses jovens pesquisadores a tornar a pesquisa dele relevante e tornar a pesquisa como negócio. Então é meu primeiro objetivo para o futuro. Porque, como eu falei, é uma semente. E eu sei que quanto mais pesquisadores pensarem dessa forma, mais eles trouxerem a pesquisa deles para a realidade, né, para o dia a dia, muita gente vai ser beneficiada. Isso eu não tenho dúvida. Então vai ser um resultado muito bacana. O que eu mais quero para o futuro? Eu quero fazer startups de verdade, quero fazer filhos, então eu quero ser mãe. Vai estar um projeto aí recente. Eu quero para o futuro porque eu acho que é uma startup que vale muito a pena investir. Uma Daisy só no mundo não vai fazer verão, mas eu acho que umas 2, 3 Daisies, acho que a sociedade dá para aguentar. Eu enchi muito saco de muitas pessoas, mas gerar impacto é importante, então nada melhor do que fazer umas startups humanas para gerar valor para as próximas gerações. Não sei quanto tempo vou estar na Terra, mas eu quero deixar esses frutos muito bem regados, muito bem crescidos. E o meu terceiro maior objetivo para o futuro é pensar em outras formas de como trazer a sociedade para dentro também. É um desejo meu. Como? Não sei, mas eu penso como mão de obra, contratando pessoas para dentro dessas startups, motivadas, tá? Pelo desejo de estar fazendo parte daquilo. Eu acho muito bacana quando a pessoa ela quer trabalhar numa empresa que ela se vê dentro dela. Então, quero dar oportunidades para pessoas participarem dessa empresa, independente do cargo do que ela quiser trabalhar dentro. Ou também contribuindo de alguma forma para essas empresas participando, né? Ajudando com ideias, ajudando com inovação. Não tem como a gente lançar um produto no mercado se a sociedade não der a opinião de volta. Não tem como a gente aprimorar um produto sem feedback. Então, é um pouco do que eu faço hoje. Eu tô tentando comunicar para a galera, entender como é importante ela participar disso. E a sociedade ela tem que ter essa consciência de que as coisas só vão andar se ela estiver participando, se ela estiver envolvida nisso. Um exemplo muito clássico é voto. A gente não vai conseguir incentivo público para pesquisa, para inovação. A gente não vai conseguir incentivo para empreendedores, que também precisa de incentivo público, taxações e etc. Se a sociedade não saber votar, se a sociedade não se preocupar que o voto dela, que o pensamento dela é importante para o impacto de toda a sociedade. Existem vários caminhos, tá, Bim? Mas é como eu quero fazer no futuro. Eu quero ver tudo isso se realizando, trazendo retorno. Quero ter filhos saudáveis e que possam gerar esse retorno para a sociedade. E quero ver a sociedade ativa e bem proativa. Não aquela galera que fica só sentada reclamando no Twitter, tá? Eu quero essa galera na mão na massa mesmo. Isso gera muito retorno. Eu falo isso porque é o que a gente tem de referência, tá? Em outros países menores, não tão ricos quanto o Brasil, mas que a galera se engaja mesmo. A galera vai lá e faz, mete o pé na porta e vamos conquistar. Vamos conquistar o que a gente pode fazer nosso país crescer. E eu quero muito ver o Brasil reanimado novamente. Eu sempre falo do Brasil porque eu não quero ir pro exterior, gente. Eu quero ir pro exterior só pra passear. Não quero gerar sua riqueza e ir embora, não. Eu quero ver a galera aqui estando bem. É o que eu quero. Quem sabe, talvez, né? Futuro candidato a presidente. Pronto, finalizo minha fala. Senão vou me comprometer demais aqui hoje. Desde 2040. Eu só vou discordar uma coisa que tu falou. Reclamar no Twitter é muito legal. É muito divertido. É um hobby. Eu não vou falar não que é meu hobby também, viu? Mas tem gente que só vive disso. Então, se manifeste, mas não faça disso como... Gaste sua energia só nisso. Porque tem pessoas que só gastam energia nisso. Gaste energia em outras coisas também. É importante se manifestar, mas nem sempre. São metas muito, muito boas. A gente realmente tem que ter metas, porque senão a gente não sai do lugar.
Sim, E olhando para o passado, né, todos os aprendizados que tu teve, essa questão dos erros e acertos, qual é o grande mind blow, assim? Qual foi a grande mudança de paradigma? A ficha caiu, que tu disse, nossa, isso aqui mudou tudo. Eu fazia de um jeito e aconteceu tal coisa e agora é totalmente diferente. eu tive vários mind blows, então eu tô tentando pensar aqui qual foi o que mais me deixou chocada. Se não conseguir pensar no maior, pode comentar alguns para nós. Tá, eu vou. São um pouco polêmicos, não sei se, né? Mas acho que o primeiro mind blow que eu tive foi: existem pessoas muito ricas e existem pessoas muito pobres. Eu acho que esse foi o primeiro mind blow que eu tive de entender como as coisas funcionavam. Como que coisa? O sistema. Como o sistema funciona. E que, pensando nessas pessoas muito ricas, existem pessoas muito ricas que têm grana e para elas 2 milhões investido no startup não é muita coisa. E tudo bem para ela. Quebrar esse paradigma foi muito difícil para mim, sabe, Bim? Porque, como eu falei, eu vim de família muito pobre, eu não fazia ideia do que era ver muito dinheiro ou falar com pessoas que tinham muito dinheiro. E quando se é muito pobre, quando você vive na escassez, a pessoa não consegue projetar coisas grandes para a vida dela. Muito menos imaginar de que é possível conseguir esse dinheiro de alguma forma que não seja de forma ilícita. E compreender que existem essas pessoas muito ricas e que estão disponíveis para investir em negócios que geram impacto para a sociedade foi uma quebra de paradigmas muito grande para minha mente, tá? Até então, eu achava que recurso ou você já nascia com ele, ou você tinha que roubar. Sendo muito honesta, tá? Como eu pensava. Eu falava, cara, não vou conseguir nunca montar Não, um mas negócio é isso se que a eu. gente quer mesmo, é ver a mudança de paradigma. Essa é a pergunta. Tem que ser honesto mesmo. Então, quebrar esse paradigma foi muito difícil para mim. Ainda mais eu, militante, falava, não quero contato com gente rica, não, jamais. Então, poxa, abrir a mente para isso foi muito difícil. Mas eu vi o resultado disso porque os meus primeiros sócios foram essas pessoas. Eram pessoas que não eram milionárias, mas elas tinham muito mais recursos que eu. Então, essas foram as pessoas que falaram, olha, a gente tem grana e a gente quer investir, mesmo sabendo que pode dar errado. Vamos nessa? E eu falava, ai, não quero contato com essa galera. Nunca que eu vou fechar negócio com elas. Mas quando eu vi o retorno disso acontecer em poucos meses, eu falei, eu preciso me tornar um pouco mais sensível para as pessoas. E aí que eu falo de pessoas, não de dinheiro. Porque é o objetivo que eu quero ser, que eu falei lá atrás. Eu quero ter dinheiro suficiente, Bim, para falar assim, cara, 5 startups da UFBA precisam de algum investimento para poder desenvolver o que eles estão fazendo. Eu vou falar, cara, eu posso conseguir dinheiro para vocês. E não no sentido de falar assim, eu tô luxando. Não, eu sou uma pessoa extremamente minimalista e eu quero continuar assim, estou continuando assim conforme eu cresço. E eu quero justamente trazer esses investimentos, quero ver o impacto disso acontecendo, quero ver acontecer. Quero dar outras oportunidades para outras pessoas como eu tive. Acho que esse foi o primeiro mind blow. Deixa eu ver se tem mais algum mind blow assim de que, cara, não acredito que é assim que funciona. Caiu a ficha. Que caiu a ficha foi falar assim: nossa, eu posso criar muito mais do que eu imagino. Porque eu tinha uma visão muito limitada de problemas do mundo. Nascer pobre não te dá consciência de tudo, tá, gente? Te dá uma consciência de pobreza, do que é ser pobre, do que é ter tudo na escassez. Mas existem muitos problemas que não estavam voltados para a minha realidade. Vou dar um exemplo: mercado de acessibilidade. O mercado de acessibilidade é um dos mercados que mais gera inovação dentro da tecnologia hoje. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, até no desenvolvimento de aplicativos, uma nova funcionalidade, ela só existiu por causa da acessibilidade. As videochamadas para celulares, as formas de digitação, o layout, né, de como vai integrar as plataformas, ela surgiu por conta da acessibilidade. Eu não sou uma pessoa com nenhuma deficiência, nenhuma limitação física ou mental, mas quando eu fui entender como o mercado de acessibilidade afeta o resto da economia, isso se tratando, né, de tecnologias e produtos, eu falei, caramba, véi, por que eu nunca pensei dessa forma? Porque eu não sou uma pessoa deficiente. Mas a partir do momento que eu comecei a conviver com outras pessoas,
eu vi o quanto elas pensam além. São pessoas que sempre pensam no futuro. Parte da minha jornada, algumas pessoas não sabem, mas eu sou estudante de programação. Não sou programador exímio. Casei com um justamente para não ter que dar esse trabalho de programar nada. Mas Dividir as tarefas do lar. aí ele faz a parte da programação. Mas nesse aprendizado que eu tenho sobre programação, muitas das coisas, o foco da programação é: isso é acessível? Isso é legível? Isso é fácil de ser compreendido? Para uma pessoa que não sabe ler, isso também é acessibilidade. Muitas pessoas da população brasileira não sabem ler. Então, isso é acessível? Então, foi um mind blow muito louco para mim falar assim: caramba, faz sentido. Boa parte das tecnologias que a gente desenvolveu hoje foi para se tornar acessível. E isso também envolve o meu produto hoje. Eu nunca achei que clareador dental fosse uma coisa assim para pobre. A gente só entende dizer que clareador é para quem tem grana. E quando eu comecei a pensar por esse lado da acessibilidade, que é algo que pode ser acessível, eu falei, tá vendo? Mais uma vez, a acessibilidade ela faz os produtos se tornarem melhores, escaláveis, repetíveis e bom para todo mundo. Acho que esses foram os mind blows que eu consigo lembrar agora, que eu falei assim, caramba, mudou minha vida. Mudou minha perspectiva de fazer as coisas, de trabalhar de uma forma diferente. Muito bom. Realmente são grandes mudanças de paradigma. Não é fácil a gente ter essas quebras. É difícil, Bin, só para complementar, não é ter o pensamento. É absorver e falar, realmente, agora eu entendi. Porque se fosse uma ideia, falar, não, isso passou na minha cabeça, não, eu vi isso acontecer e ter que absorver e falar. É a realidade. É a realidade. Tornar aquilo teu, né? Exatamente. E ainda assim, nessa lógica, agora falando um pouco mais para alguém que queira trabalhar com startups, que queira empreender, conselho estudaria para essa pessoa? Que caminhos ela poderia tentar seguir? O que seria importante para ela ir atrás? Para quem já empreende, eu diria, continue estudando. Porque sempre vai ter alguma coisa que está atualizada que você se desatualiza muito rápido sobre negócios. Para a comunidade em geral, continue estudando. Porque sempre vai ter alguma informação nova que você pode aplicar na sua vida ou no seu negócio. Para quem nunca empreendeu, eu recomendo sempre conversar com cursos simples e gratuitos que tem para a sociedade. O Sebrae tem muitas ferramentas para isso. E não só ferramentas e cursos e palestras, como também dar suporte técnico para negócios, de forma gratuita. Eu sou uma grande parceira do Sebrae, Sebrae Bahia, Sebrae São Paulo, e eu tenho conhecimento de quanto isso ajuda muitos empreendedores, porque nem todo mundo tem dinheiro para pagar uma consultoria que custa R$300 a hora. E nem todo mundo tem ferramentas digitais para poder desenvolver isso. O Sebrae tem também ferramentas físicas, né? Papel físico que ajude a pessoa a desenvolver as ideias. Segunda coisa que eu diria, além de estudar sobre negócios, se atualizar, não parar de estudar, ela se envolver em uma comunidade de startups. Porque é em uma comunidade que a gente se cresce, que a gente compartilha, é uma comunidade que a gente se desenvolve. Então é importante a pessoa estar numa comunidade de startups para que ela veja o que os outros estejam fazendo. E quando a gente compartilha as nossas dores, a gente compartilha os nossos aprendizados, é aí que a gente realmente cresce e a gente aprende. Eu acho que o meu maior aprendizado ele se tornou rico quando eu compartilhei com outros empreendedores sobre o que eu estava passando. E quando eu compartilhava, eu comunicava sobre as minhas dores, outros também falavam, eu também passo por isso. Outros falavam, eu já passei por isso e eu sei como sair dessa. Então, estar envolvido em uma comunidade é extremamente importante para o crescimento do empreendedor e do negócio. Terceiro, o que eu diria assim, que para quem quer engajar no meio de startups, não só participar da comunidade, mas também buscar entender, né, outras competições, seleções e instituições de fomento. É um caminho meio andado para quem não tem nada ainda e para quem busca investimento. E é uma forma de aprendizado muito rico. Extremamente rico, mas que eu vou dizer assim, 1% das pessoas conhecem e pouquíssimas pessoas tentam. Mas por que eu falo sobre isso? Porque foi assim que eu aprendi e foi assim que eu consegui angariar recursos.
é o que eu tenho feito quando eu converso com alguns colegas que estão empreendendo, tá? Para quem já está envolvido na comunidade, está querendo crescer. Procure editais, procure outras instituições. Não precisa ir para o MIT, que nem eu fiz, não. O Brasil já tem bastante investimento para isso. Tem o Centelha, tem a própria FAPESB, tem o Sebrae, que tem uma aceleração de startups. Procure aceleradoras. É muito importante para o negócio e para vocês como empreendedores. Então, para quem está começando, é um bom passo, tá? Vai estar em contato com pessoas, vai ter bastante conhecimento para absorver. E claro, gente, sempre tentar aprender com os erros, que Neubin falou, não é um caminho fácil. Tem gente que desiste na primeira tentativa e fala, não, deu tudo errado. Calma, não deu tudo errado. Tem algum aprendizado para ser retirado dali. Então, tem que ter resiliência. Exercer a resiliência diariamente faz parte do empreendedor. E continuar tentando. Muito bom. E para a gente poder encerrar, pode divulgar para nós os teus contatos e se tem algum material que as pessoas poderiam te enviar, se elas quiserem ter alguma oportunidade de trabalho junto contigo, como é que seria essa relação, o que poderia ser feito? Boa! Gosto de publicar nas minhas redes sociais, tá? @DaisyAlexia, DAYSALXALEXIA. Nem eu consigo soletrar meu nome. Mas pode anexar aqui no podcast das minhas redes sociais. Ou pode mandar no meu e-mail, daisyalexia123@gmail.com. Escreve também como o DAYSE Alexia 123@gmail.com. Para quem quer me enviar pitch ou quem quer agendar uma mentoria comigo, eu faço tudo por e-mail, tá? É a forma que eu consigo conectar com os outros empreendedores, com outras pessoas interessadas. E eu tô disponível, gente, para ajudar com você, seja o que for. Deise, eu quero saber, tô com ideia, não tem nada ainda. Onde eu começo? Chama lá no Instagram, no meu Twitter, que eu vou estar disponível. Deise, eu quero o contato de algum investidor, alguém pode me ajudar nisso? Tô lá também, manda e-mail, manda mensagem no Instagram, tô disponível, tá? O que vocês quiserem, eu tô apta para responder. Aproveita enquanto minha agenda não tá lotada o resto do ano. Assim que é bom, quer dizer que as coisas estão andando. Quanto mais a agenda lota, maior é o crescimento, maior é o sucesso. Deise, muito obrigado. Foi muito bom ter essa conversa, né? Espero que todos que estão nos ouvindo possam aprender bastante também, né? Principalmente a questão do empreendedorismo no Brasil, que ainda é muito inicial, né? E, como ela falou, se alguém tiver interesse em entrar em contato, as parcerias estão abertas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Bim. Deixa um abraço para todo mundo da UFBA. Um abraço para o pessoal do Sertão Ciência por ter me convidado para esse projeto. Um abraço para todo mundo que fez parte da minha história, os professores, colegas, funcionários da UFBA. Eles foram pessoas incríveis para me ajudar nos momentos de crise, de choro dentro da faculdade. Aos professores que me apoiaram nas minhas primeiras startups. Eu vou citar também aqui o professor Wilson Júnior. Ele foi meu orientador e foi meu primeiro influenciador para tornar a minha pesquisa de TCC em negócio. Ao professor Bruno Basso por ter enchido meu saco e fazer aquela pesquisa virar negócio, e eu fui conhecer outros pesquisadores da MIT. E também um abraço para você, Bim, por ter feito parte dessa trajetória também e ter compartilhado esse assunto comigo. E a todos os ouvintes, muito obrigado por ter ouvido até aqui também. Eu quero muito poder conversar com alguns de vocês depois de ouvirem esse podcast, ouvirem esse papo. Eu vou ficar muito feliz em poder ouvir vocês e compartilhar um pouquinho mais sobre as nossas histórias. Obrigado a todos por terem ouvido essa nossa conversa e até a próxima. Até!